Boa tarde a todos e todas. Essa reunião é a reunião da Comissão Especial de Inquérito, que foi instituída para investigar as obras do chamado projeto Viva Baquirivu, instituído pela Portaria 26633/2025. Essa é a reunião que nós marcamos às 17 horas. Estávamos aguardando aqui chegarem todos os membros, estamos iniciando. Eu gostaria de registrar a presença e pedir para que assine a lista de presença, os que não assinaram ainda. Estão presentes aqui o vereador Lauri Rocha, o vereador Gilvan Passos, que eu convido o vereador Gilvan para vir para cá, compor aqui e assinar a lista. Vereador Danilo Gomes, que já se encontra aqui. Vereador Geleia Protetor, já se encontra aqui, passa lá para assinar. Vereador Carlos Veloso já está aqui compondo, está presente. Vereador Joseval Queiroz presente. Vereador Guto Tavares presente. Vereador Geraldo Celestino também presente. Vereador Lamé presente. Estava te procurando. Vereador Biriba presente também. Registrado essas presenças, peço que assinem aqui os que não assinaram ainda. Esta tá do lado de cá, vereador Joseval. Saindo daqui. Danilo, me auxilie. Está assinando? Falta a caneta. Não tem caneta? Vai dar. Registrado as presenças dos vereadores membros efetivos da comissão, registra a presença do vereador Daniel Alves, aqui presente, vereador Rafa Marques, nossa autoridade aqui presente. Se precisar de alguma condução coercitiva, já temos a Polícia Municipal aqui. Brincadeiras à parte, obrigado, vereador Rafa Marques. Vereador Ticiano só? Questão de ordem, presidente. Presidente, quando o relator não está presente, quem que fica responsável para secretariar e fazer o possível relatório? O relator está presente. Ele não está sendo visto, mas ele está presente. Ele está aqui do lado, terminando um telefonema, já está vindo. Está ótimo. Enquanto ele não estiver, eu vou acumular as duas funções. Brincadeira, Santos, calma. E relatório. Registrar a presença, vereador. Pela ordem, presidente. Vereador Laércio Santos, um momento só. Quem é? Vereador Lamé, um momento só. Posso terminar de registrar as presenças? Pode, mas pode. Vereador Laércio Santos registra a presença. Vereadora Karina Soutur registra a presença. Vereador companheiro Leandro Dourado registra a presença. Não esqueci ninguém, acho que eu registrei a presença de todos e todas. Eu vou suspender por 5 minutos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Só queria entender, essa reunião foi marcada para as 17 horas, já são 17h25. Mas na audiência anterior, nós tínhamos feito um acordo de cavalheiros com o relator e ele iria passar o relatório para os membros da comissão para eles poderem avaliar, né, se concordam ou não. Esse acordo foi desfeito? Não, isso não é acordo, isso é obrigatoriedade, porque ninguém vai votar sem ter conhecimento do relatório. Mas não foi passado, presidente. Peço a Vossa Excelência paciência que o relator vai encaminhar. Se precisarmos interromper para a leitura, será interrompido para a leitura de cada vereador. Fique tranquilo que Vossa Excelência vai ler todo o relatório, todas as páginas do relatório, tá bom? Obrigado. Suspendo esta reunião pelo prazo de 10 minutos. Pelo tempo de 10 minutos. Reabertos os trabalhos aqui da reunião. Estamos só aguardando os relatórios serem enviados para este presidente, para que de maneira organizada a gente distribua para os vereadores, membros da comissão. Suspendo os trabalhos por mais 10 minutos.
Reabertos os trabalhos dessa comissão, informo aos senhores membros da comissão que já foi postado no grupo da SEI. Está no grupo de vereadores? Foi para o grupo de vereadores. Eu achei que estava na SEI. Então já está disponibilizado no grupo de vereadores os 2 relatórios. Suspendo os trabalhos por 5 minutos. Reabertos os trabalhos, encaminhamos já os respectivos 2 relatórios que eu recebi como presidente dessa comissão. Um relatório é assinado pelo vereador relator Lauri Rocha e por este presidente. Um segundo relatório elaborado pelo vereador Geleia Protetor. Esses 2 relatórios foram disponibilizados e demos esse tempo de suspensão da reunião para que os vereadores tivessem pela ordem, presidente. Contato. Pela ordem, vereador Geleia. Senhor presidente, eu gostaria de Vossa Excelência, se for possível, Vossa Excelência ler o meu relatório, fazendo favor. Defiro o pedido de Vossa Excelência. Está comigo aqui já na mesa, senhor vereador? Pode chegar aqui na mão do senhor, aqui se o senhor não tiver, está aqui encaminhando aqui, ó, presidente. Pela ordem, vereador Guto. Senhor presidente, boa noite. Gostaria de pedir também que o senhor procedesse à leitura do relatório também encaminhado por Vossa Excelência, junto com o relator Lauri. Defiro o pedido de Vossa Excelência, passarei a leitura para que a gente tenha agilidade aqui, passarei a leitura inicialmente do relatório apresentado pelo vereador Geleia Protetor. Após a leitura, farei a leitura do segundo relatório. Relatório divergente, membro da comissão Geleia Protetor. Do objeto da SEI, investigar a motivação do atraso na entrega das obras do Viva Baquirivu. A ausência de adoção de medidas mitigadoras que evitassem os prejuízos causados à população residente próximo ao curso do Rio Baquirivu. Esclarecimentos sobre o destino dados aos recursos objeto do empréstimo e outras explicações. Procedimentos adotados. Oitivas das seguintes autoridades. Ex-secretários de Obras, Francisco Carone, e ex-secretário de Governo, Edmilson Americano. Houve, em primeiro momento, o convite ao prefeito Guti, conforme edital publicado em Diário Oficial e convidando a participar de audiência da comissão, tendo referido o ex-prefeito justificado a impossibilidade por agenda política. Em outro momento, ocorreu a convocação do ex-prefeito, lembrando, entre parênteses, lembrando que a convocação apenas é cabível a autoridades subordinadas ao chefe do Poder Executivo. O ex-prefeito, de forma justificada, informou à presente comissão de sua impossibilidade de comparecer no dia e local estipulado em virtude de premiação internacional, que aconteceu, segundo ele, na França. Ainda dentre os procedimentos adotados, mesmo com a aprovação da convocação das empresas que executam a obra, bem como da auditoria e gerenciadora, a presente comissão não procedeu com as oitivas das pessoas jurídicas de direito privado. Ainda não for aprovada a convocação do senhor secretário da Fazenda e atual secretário de Obras. Da conclusão dos trabalhos, entendo, após o valoroso trabalho realizado pela presente comissão, restou demonstrado falhas administrativas que, ao mesmo em tese, acarretam o atraso na conclusão das obras, as quais não ocorreram por falha dos gestores. Explico. Conforme depreende-se da oitiva dos convocados, as obras iniciaram com atrasos, em decorrência da demora em
se ter aprovadas licenças ambientais para o início das obras, variações de solo. Denota-se pelo depoimento do senhor Jair que, em que pese as questões financeiras aduzidas pela presente comissão, todas as prestações de contas apresentadas pela municipalidade ao Banco CAF foram devidamente aprovadas, o que, ao menos em tese, demonstra a regularidade na execução da obra e nas demais questões orçamentárias /financeiras. Vejamos. Então, abre aspas, então, tenho a satisfação de falar que o banco não rejeitou nenhuma conta até hoje, dentro da minha gestão lá. Então, todas foram consideradas satisfatórias. E, além disso, mesmo depois que o banco dava o ok com relação à prestação de contas, havia uma auditoria, ainda há uma auditoria contratada, que ela faz auditoria das contas do exercício anterior. Então, ela tem até 6 meses do exercício atual para fazer a auditoria do exercício anterior. E também não foi, em nenhum momento dos relatórios dessa auditoria, desde que ela foi instalada, ela apresentou nenhuma ressalva quanto à destinação dos recursos. Então, quanto a isso, acho que está esclarecido. Assim, minúcias quanto ao procedimento de fiscalização, acho que tem que ser tirado com os gestores e fiscais do contrato e a supervisora contratada, que é a ECR, que ela tinha essa atribuição também de dar apoio à fiscalização da Secretaria de Obras. Fecho aspas. Importante mencionar que os aspectos financeiros e orçamentários poderiam ter sido melhor esclarecidos pelo senhor secretário da Fazenda, mas o pedido formulado pelo senhor relator dessa SEI teve o silêncio eloquente desta comissão. O senhor Lauri Rocha, abre aspas. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma solicitação aqui. Então, que nós, o mais urgente possível, uma vez que essas informações não são basicamente, está aqui o nosso secretário de governo, que o senhor intime aqui o responsável, o senhor Jefferson Batista de Oliveira, que ele é da Saleitão de Auditores, que a empresa foi contratada para fazer a auditoria externa do programa da macrodenagem lá do controle de cheias do Baquirivu. Essa é a empresa responsável por fazer a auditoria. Espero que ela, se ela está fazendo a auditoria, ela tenha os números para nos passar. E também acho necessário, nós estamos aqui falando de obras realizadas até 31 de dezembro de 2024, que o senhor também, por favor, chame a essa casa o secretário de Fazenda, para que eles nos passe os números do que foi efetivamente pago pela Prefeitura e também o secretário antigo de Obras, para ele nos dizer até que etapa e confrontarmos a auditoria com as informações para a gente chegar no resultado final. Eu esqueci de falar, faz tempo que eu estou fora da sala de aula, os senhores podem acompanhar com a cópia que vocês têm. Agora que eu lembrei de falar. Se quem quiser acompanhar, pode acompanhar. Infere-se pela fala da relatoria que considerou-se ser de grande valia os esclarecimentos a serem prestados pelo senhor secretário da Fazenda e pela empresa contratada responsável pela auditoria das obras. Já em relação ao projeto da obra e as dúvidas relacionadas aos piscinões, foi consignado pelo senhor Jair que o senhor Jair Alexandre Gomes, abre aspas, ela não estava detalhada no contrato da CAF, não tinha lá um componente piscinões. Tinha o componente macrodenagem. Nesse componente macrodenagem entraria essa questão da reservação, mas não estava definido qual a conformação dessa reservação, como ela seria. Fecha aspas. Ainda é possível extrair do depoimento do senhor Jair que existia um grupo de trabalho denominado UGP, grupo este coordenado pelo depoente, responsável pela prestação de conta dos valores despendidos pelo banco. Impende destacar que, em relação à convocação do ex-prefeito Guti, após análise dos documentos, percebe que este em nada poderia colaborar com as questões técnicas relacionadas à obra, menos ainda em relação aos aspectos financeiros, pois, conforme afinado pelo senhor Caroni, ex-secretário de Obras, este nunca enviou qualquer pagamento para o ex-prefeito validar. Vejamos a fala do senhor Caroni, 2 pontos, abre aspas. O procedimento de medição continuou o mesmo, desde o começo até o término da gestão. A gente fazia a medição era atestada pelo fiscal, era atestada pela supervisora. Ela passava pelo gestor do contrato, ela passava pela gerenciadora e, quando todo mundo tinha assinado, eu decretava que ela fosse para a Fazenda para poder se fazer o pagamento. Para o pagamento, tá. O procedimento interno da Fazenda eu não tenho conhecimento. Pelo depoimento do senhor, fecha aspas, pelo depoimento do senhor Caroni, ele era a autoridade competente para dar o autorizo para a realização dos pagamentos. Ponto de exclamação. Corroborando com ou afirmando acima, o senhor Jair esclarece que os pagamentos eram de responsabilidade do ordenador de despesas, no caso o senhor Caroni, ex-secretário de Obras. 2 pontos.
Abre aspas. O que acontecia é que as medições, basicamente, 90% das medições da Secretaria de Obras, que é a pasta que detém todas as dotações orçamentárias do programa, estão em obras, não está em governo. Não está na Secretaria de Meio Ambiente, nem em outra pasta. Todas as dotações estão em obras. Então, ficava a cargo dos gestores fiscais do contrato fazer a teste das notas fiscais. A partir do momento em que o gestor e o fiscal são servidores e atestam essas notas, elas ganham fé pública. Então, eles estão atestando que aquele serviço foi prestado de acordo com o que reza o contrato. A partir do momento que eram atestados, o secretário da pasta, que é o ordenador de despesa, autorizava, junto à Fazenda, o pagamento. Fecha aspas. Desta forma, percebe-se que não foram identificados atos dolosos que possam, de quaisquer forma, serem ensejadores da violação da Lei 8429/1992, Lei de Improbidade Administrativa. Ainda não restou comprovado indícios de negligência, imprudência ou imperícia por parte dos gestores públicos, em que pese o atraso das obras. Elemento este já foi devidamente justificado, haja vista demora para a expedição das licenças ambientais. Logo, considero ser o caso de arquivamento do feito. Geleia Protetor, vereador, membro da comissão, Guarulhos, 11 de junho de 2025. Esse é o relatório apresentado pelo vereador Geleia Protetor. Vamos passar a leitura do relatório apresentado com a assinatura do vereador Lauri Rocha, relator, e deste vereador presidente. Passo aqui, solicito e nomeio aqui a DOC para que faça a leitura o vereador Geraldo Celestino, que tem ampla experiência no quesito leitura de textos longos. Mas eu vou ler certinho. Eu estarei de olho se o senhor está lendo certinho. Comissão Especial de Inquérito, número 11, 2025, obra do complemento viário Baquirivu-Guaçu. Relatório assinado pelos vereadores Edemil Souza e vereador Lauri Rocha. Esse relatório tem como objetivo analisar, concluir e encaminhar aos órgãos competentes os trabalhos da Comissão Especial de Inquérito CI 11/2025, criada a partir do requerimento formulado pelo nobre vereador, presidente da comissão, Edemilson Souza, tendo atingido o número regimental de assinatura para sua instalação, para investigar a motivação de atraso na entrega das obras do complexo Viva Baquirivu. A ausência de adoção de medidas mitigadoras que evitasse o prejuízo causado à população residente próximo ao curso do rio Baquirivu, esclarecimentos sobre o destino dado aos recursos objeto de empréstimo e outras aplicações, conforme especifica. Trata-se da maior obra anunciada pela gestão do ex-prefeito Gustavo Henrique Costa Guti, cuja divulgação oficial nos projetos se deu no ano de 2019 e terceiro exercício do primeiro mandato do prefeito anterior, quando aprovou nesta Casa de Lei, projeto de lei 3890/2019, convertido na Lei Municipal 7807, de 20 de dezembro de 2019, qual autorizou a contratação de empréstimo pelo Poder Executivo junto à Cooperação Andina de Fomento, CAF, no valor de 96 milhões de dólares americanos, com contrapartida do município no valor de 24 milhões dos valores de dólares, totalizando 120 milhões para a execução do complexo do controle de cheias, obras viárias, construção do parque linear, nominado Viva Baquirivu, que fica às margens do rio Baquirivu, especialmente no bairro do Taboão, Malvina, Seróide, Novo Portugal, Lavra e Bom Sucesso e Estadoquim. Os projetos apresentados prevêem obras de canalização do rio Baquirivu, construção do reservatório chamados Piscinões, um grande parque linear e o reassentamento de famílias que residem em áreas de risco, além de obras viárias no corredor do tráfego da rua, da Avenida Jamil José Jarife e Natália Zarife. As obras foram divididas em 3 lotes distintos, e mais 2 empreendimentos isolados assim distribuídos. Lote 1, sendo contratado o consórcio Baquirivu-Guaçu no valor de R$ 94.775.000.
Contrato 13.701/2002, assinado em 11/5/22, com prazo de 30 meses, prevendo a canalização do trecho do rio, construção do parque linear e infraestrutura urbana da macrodrenagem e controle de cheias do rio Bacarivu. Foi paralisado em 2 de setembro de 2024 e retomado em 17/2/2025. Houve um primeiro ativo em 8/3/24 para substituir das empresas de consórcio contratadas. Se reiterou a Interpa Engenharia Limitada para a entrada da A3 Terraplanagem e Engenharia em 7/10/2024. Houve, em segundo termo, aditamento para acrescentar ao ajuste um valor de 23.425.000, bem como a prorrogação do prazo de execução em mais 8 meses, quando havia ordem de paralisação da obra, o que chama a atenção, porque estando a obra paralisada, normalmente não se trata de majoração de valores, coisa habitualmente se discute e formaliza com o contrato em execução. Somado os valores do aditamento, mais ajuste dos valores percentuais, o contrato referente ao lote 1 já ultrapassa a quantia de 120 milhões de reais. Lote 2, sendo contratado o consórcio Rio Bacarivu 2, no valor inicial de 136 milhões, assinado em 11/5/2022, com prazo de 30 meses, prevendo a canalização do trecho do Rio Bacarivu e o córrego Coxo Velho, construção do parque linear e infraestrutura urbana na macrodrenagem e controle de cheia do Rio Bacarivu. Foi paralisada em 1 de outubro de 24, retomada em 17/2/25. Em 19/12/24 foi celebrado um aditamento no valor de 34 milhões e 13, bem como prorrogação do prazo de execução em mais 12 meses, quando havia ordem de paralisação da obra, somado ao valor do aditamento mais reajuste dos valores pactuados. O contrato referente ao lote 2 do empreendimento já ultrapassava a quantidade de 175 milhões. A construção do corredor de ônibus na Avenida Natália Zarif, sendo contratado o consórcio Bacarivu no valor de 46 milhões. Contrato número 020-101/2024, assinado em 20 de maio de 24, com prazo de 12 meses, efetivamente iniciada em 1º de julho de 2024, paralisada em 1/11/2024. As obras ainda contam com a prestação de serviços de supervisão, auditoria e consultoria terceirizada com a empresa CARI, Estratégia Ambiental Limitada, análise de gases e de mudança climática, Tailing Brasil Limitada, Estudos Técnicos e Logística, Transportes e Carga, ECR Engenharia Limitada, Singular Engenharia e a Sá Leitão Auditores. Vemos, portanto, que as obras contratadas somadas chegam a 523 milhões de reais, que é adicionado aos serviços terceirizados, contratados, chegam a mais de 550 milhões de reais, o que demonstra a importância dessa comissão especial de inquérito visando a apuração das graves irregularidades em investimento dessa monta, como se verá adiante. Das irregularidades encontradas possível praticada de auto de improbidade administrativa pelo ex-prefeito Gustavo Henrique Costa, com a instalação desta comissão especial instaurou para apurar os atrasos constatados por falta de pagamento das obras do Complexo Rio Bacarivu, observando seus documentos enviados ao colegiado e ao conteúdo do depoimento de agentes públicos convidado a prestar esclarecimento, podendo concluir que o ex-prefeito Gustavo Henrique Costa é responsável por autorizar a contratação de obras com a pretensão de conter inundações históricas das margens do Rio Bacarivu sem realizar prévia ou concomitantemente a construção de reservatórios e piscinões, sem os quais o empreendimento não tem funcionalidade, ou seja, tudo que foi ou será ali construído não atingirá o objetivo de acabar com as cheias localizadas e, o que é pior, poderá causar prejuízo ao erário, pois é presumível que nas próximas enchentes, como as que ocorreram em 2024 e 2025, essas obras podem ser comprometidas. Além do evidente falta de planejamento com a execução das obras insuficientes para eliminar as enchentes nas margens do Rio Bacarivu, o atraso das obras que sofrem paralisação no ano de 2024, voltando a iniciar em fevereiro de 2025 sob a gestão municipal eleita no último pleito. Também tem como responsável o ex-prefeito Guti, já que, segundo depoimento prestado a esta comissão, a suspensão das obras se deu por falta de
contrapartida de recursos financeiros da Prefeitura assumidos no contrato de empréstimo junto à CAF. O contrato firmado entre o Poder Executivo e a CAF é claro ao dispor na cláusula 1.1 de anexo B, que a obra contaria com pelo menos 2 reservatórios, com capacidade reservatória de 1 milhão de metros cúbicos de água. Contudo, em depoimento prestado a esta comissão pelo ex-secretário de Obras, senhor Francisco Caroni, assim ele respondeu à indagação da relatoria conforme ata da 4ª reunião desta SEI, folha 9 e 10. O senhor Lauri Rocha, eu vou te fazer uma pergunta sobre o reservatório. E é o seguinte, eu quero exatamente saber se o financiamento da CAF está incluído no piscinóio. Senhor Francisco Caroni, não. Senhor Laurim, e quantos piscinóios estão estimados no projeto? Senhor Francisco Caroni responde, o financiamento da CAF não tem perna suficiente para fazer os piscinões para poder cumprir o programa dado à Prefeitura. A Prefeitura precisa de um aporte, tanto que já tem uma lei que foi aprovada aqui na Câmara Municipal, permitindo o empréstimo de 50 milhões junto ao Desenvolve São Paulo. Esses 50 milhões do Desenvolve São Paulo eram destinados a fazer os piscinões na Malvina. O senhor Lauri Rocha, você sabe quantos piscinões estão programados ali? O senhor Francisco responde, 4, Sanca, TAG, Malvinas e o Aero CV, que é do Coxo Velho, a TAG é da Sanca, são 2 empreendimentos imobiliários que eles que tinham que dar a contrapartida de terra para o município. Então, o que acontece nessa região, dessa região, um piscinão. Por isso que a gente jogou o piscinão dentro daquela área que tinha ali, porque a área original do piscinão estava no projeto da E, que foi o que foi levantado em 2019 e 2020, pelo pessoal que estava na Secretaria de Obras. Já estava ocupado, já tinha gente morando, tinha indústria e tinha tudo mais. Então, nós, na correria, fazer aquele piscinão. Eles pegaram aquele projeto e puseram para frente. Esse projeto foi feito o estudo dele, no Hidrostúdio, que é uma das melhores que tem de hidrologia, e o valor que tinha original, hoje não precisa daquele mesmo tanto. Eu não me lembro o valor, era 100 mil, e com 600 a gente consegue, ou 1 milhão, 600 milhões, eu não sabia dizer ao certo o que era. Veja, embora o contrato do empréstimo tenha previsto expressamente a construção de ao menos 2 piscinões. O ex-secretário de Obras disse que o valor do financiamento obtido à época da assinatura do empréstimo, mais de 670 milhões, pela cotação diária do dólar norte-americano, não seria suficiente para executar essas obras essenciais ao ponto do funcionamento do complexo contenção de enchente. O ex-secretário de Obras ainda acrescentou que hoje ali é previsto 4 piscinões, e não 2, o que é confirmado em apresentação de obra disponível no portal da Prefeitura. Existe ainda alguma dúvida sobre a capacidade do reservatório dos piscinões necessários às obras. Segundo a declaração do ex-secretário, e que os valores necessários à construção dos reservatórios estariam em lei municipal aprovada nesta casa, autorizando a contratação de autoempréstimo feita junto ao Desenvolve São Paulo, entidade de fomento do governo do Estado, no valor de 50 milhões de reais, sem precisar se esse valor será suficiente ou quando essa operação será realizada. Tudo isso demonstra, sem a menor sombra de dúvida, a total falta de planejamento e de cuidado com os recursos públicos para contrariar cláusula do próprio contrato de empréstimo, celebrado pela CAF, que previa a construção dos piscinões, e também por causa do sério risco de prejuízo ao erário pela contratação de obra do controle de cheias ali no rio Baquirivu, sem a construção dos reservatórios que asseguraram funcionalidade da obra, evitando o transbordamento do rio quando da ocorrência das fortes chuvas. E o ex-secretário de Obras, quem declara que a Jamil Zarif precisa de um reservatório das Malvinas para poder aliviar aquela água. Folha 9, ata da 4ª reunião da CI.
tomando clara necessidade de decisões naquele local. O ex-prefeito Guti tinha pleno conhecimento das características da natureza da obra, sendo o maior empreendimento anunciado ao longo de 8 anos da gestão em janeiro de 2017. Por isso, não se justifica que tenha sido autorizada a realização da concorrência da obra sem a contratação, sem os reservatórios estivessem concluídos em construção. Um empreendimento desse vulto, a complexidade é tratada mediante a assunção em empréstimo de bilhões de dólares pelo município, jamais poderia ser realizado sem o planejamento detalhado, contando com as fases essenciais para os objetivos da obra, especialmente o controle de cheias ao longo do Rio Bocarivu, sobretudo na região da Avenida Jamil José Zarif. Uma obra desse porte é de total conhecimento do prefeito, portanto, não haveria prosseguimento das contratações sem as obras dos necessários reservatórios, se o prefeito não ordenasse essa conduta a seus agentes públicos nomeados juntamente com os técnicos subordinados a essa autoridade. Os prejuízos com as enchentes ocorridas em 24 e 25 e os riscos aos moradores são públicos e notórios, como podemos observar nos links de notícia a seguir divulgado pelo portal G1 e pelo portal de notícia local do Radar, que mostraram nossas águas atingindo um grande impacto e o local das obras em execução. Vide Rede Globo, São Paulo, Notícias 2024 e outros órgãos de comunicação. É de se reiterar que são mais de 550 milhões de reais entre as obras contratadas e seus gerenciamentos, sem os piscinões que garantiram a contenção das enchentes, recursos públicos obtidos por meio de empréstimo contratado entre estrangeiro com valores já sendo pagos pelo Tesouro Municipal desde o ano de 2021. Pagamento semestral dos juros previsto no ajuste, totalizando 9 parcelas com mais de 27 milhões de reais pago pelo erário em razão do empréstimo contraído de acordo com o comprovante enviados a esta comissão. Valores que têm forte impacto no orçamento da cidade, como mostra a apresentação do quadro de dívida recentemente trazida a esta Casa em Audiência Pública de Prestação de Contas da Secretaria da Fazenda. Pelo volume de recursos envolvidos, o ex-prefeito não poderia permitir a realização das obras incompletas, causando grave prejuízo ao erário. Diz o artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa. Patrimonial, desvio, apropriação, malhataramento e dilapidação dos bens, dos haveres das entidades referidas no artigo 1º dessa lei, notadamente. Artigo 10. Agir ilicitamente na arrecadação de tributos ou de renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. De forma livre e consciente, o ex-prefeito Gustavo Henrique Costa autorizou a contratação de obras de grande vulto, visando o controle de cheias e requalificação das marginais do Rio Bocarivu, inclusive obras viárias em que fosse incluídas a construção de reservatório previsto no contrato de financiamento da obra, celebrando com a instituição de fomento internacional comprometendo recursos públicos investidos naquele empreendimento. Lendo atentamente o controle o contrato de empréstimo firmado entre a Prefeitura de Guarulhos e a CAF, observamos no item B, cláusula 7ª, abaixo transcritos, ser de responsabilidade da municipalidade a apresentação de plano de investimento dos reservatórios na área de influência do programa das obras, fazendo concluir que se trata realmente de uma contrapartida assumida pelo ex-prefeito, no ajuste pactuado, como afirmou o secretário de Obras. Previamente, no que refere a cada licitação dos contratos a serem financiados com recursos da CAF, pelo menos 15 dias ocorridos antes da publicação daquele edital, apresentar minuta de edital, licitação aprovada pela Procuradoria do Município para a contratação de obras, incluindo os projetos de engenharia, especificações técnicas gerais e particulares acima, como os ambientais, sociais, de geotécnica e de segurança viária, caso aplicável. Minuta de edital de licitação e seus anexos aprovada pela Procuradoria do Município para a contratação de supervisão técnica, ambiental e social das obras financiadas pela CAF. Minuta do edital de licitação e seus anexos aprovada pela Procuradoria do Município para a contratação de outros serviços, consultorias e para aquisição de bens.
Plano reassentamento obrigatório, incluindo a identificação da área de reassentamento para aplicável. Cópia de estudos ambientais escritos pela legislação vigente, quando aplicável. 6. Para as obras do reservatório, o plano de investimento em saneamento relativo ao município na área de influência do programa. A decisão de realizar as obras com recursos majoritariamente do Tesouro Municipal, mediante a tomada de empréstimo junto ao CAF, adotada pelo ex-prefeito Guti, inclusive assumido contrapartida que existem aqueles 20% ou 24 milhões de dólares incluídos no contrato de empréstimo, deixando sob a responsabilidade do município a construção de piscinões até hoje, sem sequer iniciado ou projetado a contento, sem os quais as obras ficarão incompletas, com risco de perda do patrimônio investido por continuar exposto às enchentes históricas verificadas naquela área. Portanto, o prefeito deveria responder por autorizar a construção do empreendimento dessa forma danosa ao erário com total ciência da situação. Isso afasta por completo a alegação do investigado enviada por correio eletrônico no dia 3 de junho de 2025, quando deveria prestar depoimento a esta comissão em razão do convite aprovado na reunião do colegiado disse o ex-prefeito Guti que a obra é de cunho eminentemente técnico. Gestão fiscalização executada pelo secretário de obras, então por ele nomeado Francisco Caroli, com técnicos que o acompanham nessa tarefa. Ora, como já dito anteriormente neste relatório, não pode a maior autoridade do município tentar se eximir de sua responsabilidade, porque diante do delegado, seus secretários nomeados, essa incumbência, não existe dúvida que uma obra dessa magnitude somente é iniciada por ordem direta do prefeito municipal, havendo, no caso, um exame e assinatura dessa autoridade do contrato de empréstimo viabilizador do empreendimento na cidade com expressa previsão de construção de piscinões para atingir seus objetivos. No afã de obter vantagem eleitoral no pleito de 2024, quando tentava eleger seu sucessor na gestão municipal, totalmente livre e consciente de suas responsabilidades, o ex-prefeito autorizou a construção de obras sem nenhuma preocupação com uma das suas parcelas mais relevantes e imprescindíveis, a construção de reservatório para a contenção das cheias do rio Baquerivu, cuja previsão de início não foi esclarecida pelo depoimento prestado a esta comissão, havendo uma vaga indicação de que os valores suficientes para a realização ainda viriam de novo empréstimo a ser pactuado com a entidade de fomento estadual de São Paulo. O fato é que houve duas fortes enchentes no local das obras 24 e 25, causando prejuízos materiais e a exposição de riscos à população e às próprias obras até realizadas, com cerca de 80% de avanço do cronograma físico-financeiro de 2 lotes e 60% em outro dos 3 lotes contratados especificamente para as obras de contenção das cheias, canalização e construção do parque linear, dando a dimensão do tamanho do prejuízo a ser enfrentado pelos cofres públicos. Disse o ex-secretário de Obras que o empreendimento em construção é uma obra viva, por se tratar de um rio com variações de quantitativos de obras, a maior muito frequentes, como o trecho do depoimento abaixo desse transcrito. Se você pegar um aço de 10 milímetros para a área de um aço de 20 milímetros, é vezes 13. Então, quer dizer que você tem esse tipo de coisa, Por isso que existe a necessidade. Todo mundo sabe quanto começa a fazer uma obra no rio, que você vai ter um aditamento. O prejuízo no erário causado em razão do ex-prefeito ter autorizado a contratação de obras incompletas, contrariando o contrato de empréstimo firmado com a CAF, é agravado pelo fato de haver obra dessa característica realizada dentro do rio, a certeza dos aditamentos contratuais a majorar ainda mais os danos causados pelo erário. Deste modo, antes a clara falta de planejamento da contratação de obras, com ausência de construção de piscinões que integra funcionalidade ao empreendimento, ocasionando grave prejuízo ao erário, propomos o envio deste relatório aos órgãos de controle externo, especificamente ao Ministério Público, para que a apuração do ato de improbidade causador do dano aos cofres públicos
por parte do Executivo Gustavo Henrique Costa, em razão da omissão dolosa a autorizar a contratação de obras de forma realizada. Outro fato que merece aprofundamento das investigações pelos órgãos de controle e fiscalização são os atrasos constatados nas obras do Complexo Viário Baquerivu, ocorrido a partir de setembro de 24, quando o fluxo de pagamentos das empresas contratadas foi interrompido e a administração acabou emitindo uma ordem de paralisação do serviço motivado pela falta de contrapartida de 20% do município dos valores envolvidos nos empréstimos celebrados com a CAF, sem as quais não há liberação desse programa, em falar nos vultuosos valores excedentes de contrapartida assumida, como são as obras dos piscinões e de reassentamento das famílias residentes em áreas precárias da região, como apontaremos adiante. Sobre a questão dos atrasos da obra, por falta de contrapartida, se manifestaram o ex-secretário de obra, Francisco Carone, e o ex-diretor, senhor Adeci Teixeira. Vocês estão me atrapalhando, então eu quero ouvir aí, estou lendo aqui. Ah, você é muito curioso da sua vida. Os problemas todos foi que o fluxo financeiro no final do ano estavam desesperador. Então começou a se dar a prioridade. Infelizmente a obra não foi prioridade. Francisco Carone, vereador e demais presentes, essa pauta inclusive foi para anteriormente, que até o Carone já respondeu a essa pergunta aí. E infelizmente o senhor não estava no dia, mas vamos lá. Então, recursos que com certeza não foi usado em qualquer outra situação, a não ser na obra do Baquerivu. É que existia uma contrapartida da Prefeitura, que é do conhecimento do senhor. Também que, naquele momento, eu estava sem recursos, infelizmente, sem a contrapartida, não poderia efetuar o pagamento da obra em si. A parte da CAF realmente tinha, que era do banco. O empréstimo, só que a parte da Prefeitura não tinha. A parte da Prefeitura, infelizmente, não conseguia pagar a obra. Ao prefeito compete privativamente em outras atribuições, elaborar e encaminhar à Câmara projeto de lei, diretriz orçamentária, plano plurianual e orçamento anual. Como autoridade municipal responsável pelo orçamento do município de Guarulhos, cabia ao ex-prefeito adotar as providências para suplementar, se fosse o caso, da dotação necessária para promover a contrapartida assumidas no contrato com a CAF e as extracontratuais que acabam superar a muito o valor do contrato de empréstimo, pois incluíam obras de piscinões e de reassentamento das moradias para concluir a obra, com tudo que se fez o mandatário, o que vem agravar os sérios prejuízos causados aos cofres públicos. Lembramos que o ex-prefeito Guti praticou durante 8 anos de gestão importantes renúncias fiscal ao congelar o IPTU da cidade. No congelamento, as correções monetárias do tributo previstas em lei, algo que se mostrou muito nocivo à arrecadação do município, que ficou estagnada nesses anos, até diminuir o que pode ser influenciado na decisão tomada de empréstimo junto à entidade estrangeira. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101/2000, a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente em que se previne riscos e corrige desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas mediante o cumprimento das metas de resultado entre a receita, despesas e as obediências e limites, condições no que tange a renúncia de receita, gerando despesas com pessoal da Seguridade Social e outras dívidas consolidadas, mobiliária, operação de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia, inscrição nos restos a pagar, o que não foi observado pelo ex-prefeito Guti na gestão fiscal da cidade, levando ao caos financeiro revelado pelo depoente à sua comissão. Assim sendo, os atrasos das obras do Baquerivu, comprovadas pela paralisação indeterminada, o depoimento prestado por técnicos presentes a esta comissão também mostram a responsabilidade do ex-prefeito por esses fatos, algo que também deve ser investigado pelos órgãos de controle externo. Outros itens de grande importância para as obras não tiveram a devida atenção por parte do ex-prefeito. Caso do reassentamento das famílias residentes em moradias precárias ao longo das margens do rio Baquerivu. Para se ter uma ideia
Na referida apresentação da obra divulgada pelo prefeito em seu portal, o item 5, fala de infraestrutura social de empreendimento, apontamento para a necessidade de reassentamento de 185 famílias situadas na área de risco proveniente da Rua 100 do Jardim Presidente Dutra e folha 101 da apresentação, e 111 famílias que áreas de risco na Vila do Bom Sucesso, totalizando 296 famílias. Do que se apurou na comissão, essa questão fundamental para garantir a dignidade e segurança para as famílias que residem naquelas mediações acabou não avançando como a devida, havendo informações vagas e desconexas sobre o reassentamento das famílias residentes em áreas precárias. Sobre esse tema, vejam declarações do secretário de Folhas 23, ata da 4ª reunião dessa comissão. O senhor Francisco Carone, não sei dizer para o senhor quando aquilo lá por linha, porque tinha vereador Lauri, quando a gente começou a fazer o projeto das residências de moradia para fazer o deslocamento, tinha 400 famílias, então tem um projeto para 400 apartamentos, hoje está em 169, está certo? Então, senhor, sei precisar para o senhor os valores, porque era uma obra para ser feita pela Secretaria da Habitação e não pela Secretaria de Obras. A resposta do depoente sobre o drama social das famílias residentes naquela região, totalmente divergente do que foi previsto na apresentação do projeto das obras contratadas, inexistindo números reais sobre a remoção das famílias do local, sua destinação, acompanhamento social e recursos públicos destinados por novas moradias ou aluguel social, perecendo de haver operações nesse sentido, sem nenhum planejamento, como todas as condutas adotadas pelo ex-prefeito num programa dessa envergadura. A própria continuidade das obras pode ser comprometida pela não execução do reassentamento previsto, uma vez mais majorando os prejuízos causados ao erário a notícias, por exemplo, da remoção irregular de moradias na região. Observamos que não foi esclarecido se houve a destinação correta dos resíduos contaminados retirados durante o serviço de canalização do Rio Boqueirivô em obras de desassoreamento dos cursos d'água, o que também merece investigação, já que não houve fiscalização mais severa a esse respeito. Salientamos que o ex-prefeito Guto foi convidado, posteriormente convocado por essa comissão, a fim de prestar esclarecimentos sobre as graves irregularidades verificadas, se ausentando por 2 vezes, as sessões realizadas sob o argumento de que se tratava de obras de cunho eminente e técnico, sob a responsabilidade dos técnicos, por ele, então nomeado como agentes públicos, secretário das pastas responsável pelo acompanhamento do empreendimento. Sob essa lógica, o prefeito, autoridade máxima do município, jamais seria atingido por nenhuma investigação, uma vez que não é raro as atribuições da execução efetiva de políticas públicas adotadas pelo governo, não delegadas a secretarias, diretores e subordinados, de modo que essa afirmação é totalmente descabida. Por outro lado, vimos que o contrato de empréstimo firmado entre a CAF, prevendo expressamente as obras dos piscinões para o complexo Viva Boqueirivô, foi assinado diretamente pelo prefeito, o que afasta por completo tal alegação, além de ser evidente que uma obra dessa magnitude e do complexo conhecimento e de completo conhecimento do prefeito em exercício, tanto que a divulgação sobre os benefícios das obras foi massiva. Em todo esse período das obras estava em vigor o Decreto Municipal 34.939 de 2018 e 41.444 de 2024, que assim dispunha em seu artigo 5º. As fases da realização dos pagamentos tratados pelos decretos, aprovação do pagamento pelo prefeito, item 6º, aprovação dos pagamentos pelo prefeito, pelo secretário da Fazenda e pelo diretor do Departamento do Tesouro. Como você vê, todos os pagamentos efetuados pela prefeitura passavam pelo ex-prefeito, o que demonstra a sua plena ciência sobre as obras executadas pela administração, afastando a alegação de desconhecimento sobre as graves irregularidades aqui apresentadas. Ante o exposto, propomos o envio desse relatório com os documentos em anexo ao ilustre representante do Ministério Público para apuração do ato de improbidade previsto no artigo 10 do inciso
10 da Lei 8429/92, cometido pelo ex-prefeito Gustavo Henrique Costa, por causa do grave prejuízo horário ao ordenar a contratação de obras de Complexo Viva Baquerivu, sem as obras de reservatório previsto no contrato de empréstimo firmado com a CAF, mas que foram assumidas como contrapartida extraordinária aquela já assumidas pela municipalidade no ajuste ainda nem sequer iniciada, bem como a ausência de suplementação orçamentária para fazer frente às despesas assumidas contratualmente para as obras financiadas pelo empréstimo da CAF e ainda falta de plano regular e obras destinadas ao reassentamento das famílias residentes nas áreas precárias da região, previsto no projeto original, assim como o envio ao egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para exame de execução contratual, fiscalização, as irregularidades apontadas no referido, no que se refere às suas atribuições constitucional. Este é o nosso relatório para deliberação. Câmara Municipal de Guarulhos, relator Lauri Rocha, Comissão Especial de Inquérito, 1125, obra do Complexo Baquerivu. E vereador Edmilson Souza. Terminada a leitura dos dois relatórios, pediu a palavra o vereador Geleia Protetor, a qual eu concedo a palavra. Sempre prestativo, vereador Lamé. E ligou para mim também. Parabéns, viu, Lamé? Muito obrigado. Senhores vereadores, eu vi agora a alegria do vereador Geraldo Celestino de ler. Eu não consegui ver a alegria como que ele estava de ler. Ele leu, sabe, com uma alegria tão grande, gente, que mostra, mais do que nunca, que esse relatório é completamente, que ele leu agora, é político. Todas as folhas se fala Guti. 17 folhas. Não tinha uma linha que não tinha o nome do Guti. Tentar ir bem. Graças a Deus que não é aqui que condena ninguém, não. Graças a Deus que a gente tem um Ministério Público. Graças a Deus que a gente tem um Tribunal de Justiça. E tenho certeza que quando isso se for para frente, se acaso vocês aprovar, que eu tenho certeza que Vossas Excelências irão aprovar o relatório desse negrão, Geleia Protetor, que o meu foi um relatório técnico. Só falou o que realmente os profissionais trouxe. A gente ouviu. Não é um relatório já com 17 folhas se falando. Nas 17 folhas não faltou uma folha sequer, sem citar o nome do prefeito Guti. Mas tenho certeza que quando isso chegar no TJ, o juiz vai usar 3 folhas para mandar arquivar isso. Uma linha, não vai precisar nada disso. Uma linha. Pois isso mostra que não foi um relatório profissional, foi um relatório político. Político, a tentar ir bem. Eu acompanhei, vim aqui, ouvi todas as pessoas se falarem, mas conseguimos, sabe, não ouvimos quem tinha que ouvir, não ouvimos, mas a sede era tão grande que queria ouvir o prefeito Guti. Não tinha outra sede maior do que ouvir o prefeito Guti. Ninguém quis ouvir as construtoras. Ouvir as construtoras? Ninguém quis ouvir. Querer saber se há alguma coisa irregular, para onde que foi jogado, que nem está no relatório aqui, colocou o entulho, que era do Rio, ninguém quis saber. Não ouviram quem tinha que ouvir, porque não era interessante ouvir. Não dava cortes para a rede social. Para a rede social você ia dar corte, para a gente colocar a nossa figurinha, se a gente estivesse aqui, se conseguisse trazer o prefeito Guti, mas graças a Deus, o prefeito Guti tinha agenda. E a agenda do prefeito Guti nunca
deu com a agenda aqui que colocaram. Que aqui a comissão queria que o prefeito Guti parasse a vida dele. Para vir aqui para servir de chacota. Repito, chacota. Então eu peço aqui para que todos os colegas, Vossas Excelências conhecem o prefeito Guti muito antes do que eu. Eu não tenho procuração aqui para defender ele, não sou advogado, jamais, mas sou nascido numa periferia. Carrego na minha vida a lealdade. E eu vejo na periferia, jamais acontece isso. Jamais. Como que é coisa diferente, né? Biriba, tentar ir bem, Biriba. Vossa Excelência, negrão como eu, nascido numa periferia, criado, sabemos o nosso passo, sabemos que só quem julga é Deus. E quem condena pior, que nem está sendo condenado aqui sem falar aqui. Aqui, pelo esse relatório, e ainda dói no coração, vereador Laurinho Rocha, você ser do partido do prefeito e assinar isso. Dói no coração. Tentar ir bem, vereador! Isso é a pior coisa que o vereador vai carregar para a história, para a sua biografia, Lauri. Para a sua biografia. Assinar, compactuar com um relatório desse, Lauri. Isso dói. Isso dói. Dói demais. Do vereador Edmilson Souza está fazendo esse papel, é o papel dele. Foi o vereador que foi oposição, acredito, os 8 anos, que não faz 8 anos que eu estou nessa casa, só faz 4 anos, vai fazendo 5 anos. Esse é o papel do vereador Edmilson. Esse é o papel. Respeito. Respeito o papel dos outros colegas que não estavam aqui como vereadores, mas dói a gente ver aqueles colegas que estavam aqui, que estavam votando com o Guti. Dói, porque eu sempre falo para as pessoas, hoje é ele, amanhã é o Lucas, e depois amanhã é outro. Então, gente, a nossa dignidade vale mais do que qualquer coisa na vida. É uma coisa que ninguém vai me tirar. É minha dignidade. É uma coisa que na hora que eu chegar, em qualquer quebrada, nego não tem que falar do Geleia, porque eu sou filho de uma Maguila, sou filho de um negro. De um negro que ensinou pra gente que a única questão que o homem tem é a dignidade, é o caráter. Não é, sabe, trocar de lado. Eu não troco de time. Eu não troco jamais de time. Eu posso andar com as pessoas, como que hoje estou andando. Hoje estou na base do governo Lucas. Não nego. Amanhã, se o Edmilson de Souza ser prefeito dessa cidade, não adianta Edmilson de amanhã, eu sendo prefeito, falar, Geleia, volta contra o Lucas. Jamais farei isso. Jamais. Tenho certeza, se o Edmilson de Souza for prefeito, o Geraldo Celestino será o líder dele. Isso não tenho dúvida. Secretário de governo? Então tá bom. Então, gente, eu peço aqui a todos os colegas, reflita. Vocês que conhecem o Guti antes do que eu, vocês que tiveram uma caminhada com ele antes do que eu cheguei agora, prejudicado, como hoje na sessão todos os colegas falou. O prefeito Guti tinha assumido um compromisso comigo, lutei os 4 anos para o hospital público sair. O hospital público saiu, foi no último segundo, os últimos minutos do segundo tempo, mas ele cumpriu comigo.
eu não tenho, novamente, falar para vocês, nenhuma procuração para defender ele, mas tenho que ser sério com vocês. Eu sentei na mesa dele. E eu sentei na mesa dele. Vários colegas aqui sentaram na mesa dele. Vários colegas almoçou com ele. Então, gente, reflita bem. Respeito. A democracia é isso. Cada um tem a sua consciência, vai votar de acordo com a sua consciência. Eu respeito. Vou respeitar o voto dos colegas, porque isso faz parte da democracia. Só que eu peço para os colegas o seguinte, já encerrando, já está, presidente. Só peço para os colegas o seguinte, reflita, vê que a seu caráter vale mais do que um voto. É melhor um dia perder a eleição nessa casa, mas poder andar na rua e ninguém apontar o dedo, chamar de qualquer nome, porque dói. Para um pai de família ser chamado de uma pessoa de não ter caráter, não ter coisa, isso dói. Isso é coisa que eu nunca vou levar na minha vida. Nunca vou levar. Porque eu tenho palavra, eu tenho um caráter. Não adianta a gente ter tudo na vida e não ter o caráter, não ter a moral. Porque na periferia, quando chega numa comunidade, ser chamado disso, deve chegar na beira de um campo, ouvir isso, corri com o cara e hoje no cara ferrei o cara, meu, isso dói. Vai doer. Porque a natureza cobra. A pior coisa na vida é a natureza. Então vou ficando por aqui, agradecer a todos os colegas por ouvir e que os colegas voltem de acordo com a sua consciência. Ok, registrada aqui a palavra do vereador Geleia, protetor. O vereador Geleia, tenha certeza, quando chegar à prefeitura desta cidade, eu for prefeito, quero Vossa Excelência na minha base de governo aqui. O vereador Geraldo Celestino, nós vamos conversar ainda. Mas Vossa Excelência pode ter certeza de uma coisa, se tiver alguma comissão de investigação nessa casa que cite o meu nome, eu não vou fugir nem para o Paraná, nem para Portugal e nem para a França. Eu virei. Porque eu acho que a nossa vida pública a gente tem que ter isso. Temos que vir aqui. Todos que vieram aqui foram tratados dignamente. Todos que vieram. Responderam as perguntas no tempo que quiseram. Os que quiseram consultar anotações, consultaram. Então, essa comissão, sempre digo, todas as reuniões, não é uma comissão que busca constranger e nem causar desgaste de imagem de ninguém. Ela busca apenas respostas à trágica situação que se encontra as regiões afetadas pelas enchentes e o empréstimo de R$500 bilhão, o maior endividamento que essa cidade já teve, em toda a história. O Geraldo Celestino é da época que tinha um negócio chamado ARO, Antecipação de Receita Orçamentária. E, às vezes, o prefeito, Pascoal Tomeu, eu sei, não era vereador, obviamente, na época, mas por consultar a história, por formação, e era um escândalo quando o prefeito Pascoal Tomeu fazia um aro, o pessoal, nossa, o Nef Tales fez um aro, caíram de pau nele. Não era aro de bicicleta, não. Aro, a antecipação de receita orçamentária. Rapaz, hoje nós temos um empréstimo de R$500 bilhão. R$500 bilhão. Uma dívida que vai estar com a prefeitura, o povo da cidade pagando nas próximas décadas, não são meses, são décadas de pagamento. Infelizmente, a gente teve... Eu não gostaria de estar aqui nessa comissão, não gostaria de presidi-la, eu gostaria que a gente viesse discutindo os temas da cidade, mas, infelizmente, nós temos que também ter posição aqui. Então, quero aqui dizer aos vereadores e vereadoras, nós vamos iniciar, dê a palavra ao vereador Geleia. Algum vereador quer ponderar alguma coisa? Nós vamos direto para a votação. Tudo bem? Podemos fazer assim? Eles não estão aqui à vontade para falar. Se ninguém se manifestar, 523 milhões. Obrigado, vereador Rafa, sempre atento aqui. Vamos lá, passo aqui ao procedimento de votação. Vou aqui explicar porque é algo diferente, porque nós temos agora o Legisoft, então nós vamos fazer
Nós temos dois relatórios, um relatório apresentado pelo vereador Geleia e um outro relatório apresentado pelo vereador Lauri por este vereador. Nós vamos proceder inicialmente uma votação nominal aqui na mesa, onde eu peço que cada um, se o microfone não estiver próximo, que se dirija a uma das tribunas para declinar o seu voto. Então, nós vamos fazer a votação inicialmente do projeto, da resolução apresentada pelo relator Lauri Rocha e por este presidente. Eu vou consultar um a um aqueles que quiserem declarar o voto a essa e depois eu faço com o relatório apresentado pelo vereador Geleia. Tudo bem? Então, nós estamos aqui e depois nós fizermos a votação aqui, vai subir no Legisoft, vai subir lá o relatório, inicialmente o relatório assinado pelo vereador Lauri por este vereador. Aí os vereadores da comissão vão poder acessar e assinar lá. Depois nós subimos o relatório do vereador Geleia e aí vai ser feita a assinatura lá. Tudo bem? Entendido? Passo a palavra aqui para os vereadores que desejam declarar o seu voto no relatório apresentado pelo vereador Lauri e por este vereador. Se o vereador tiver a declaração do voto no relatório do vereador Geleia, já pode declarar também, não tem problema. Pela ordem, presidente. Tem a palavra, vereador Biriba. Voto favorável ao relatório do Lauri, juntamente com o nosso presidente. Obrigado pelo voto. Consignado. Com a palavra, vereador Veloso. Boa tarde, presidente. Eu voto no relatório com o senhor e o Lauri Rocha. Consignado o voto, Carlos Veloso. Com a palavra, vereador Joseval Queiroz. Boa noite, presidente. Voto com Lauri e Edmilson. Obrigado, vereador Joseval. Com a palavra, vereador Geraldo Celestino. Senhor presidente, senhores vereadores, ao vereador Geleia que me citou, eu voto com dor no coração ao relatório do vereador Edmilson e do Lauri. É a maior obra da história de Guarulhos. O tempo que eu estou nessa Câmara Municipal, que a gente faz parte da vida política da cidade, está total, além de mandato de vereador, mas a vida política que a gente sempre participou, passou de 40 anos. Então, não voto com alegria. Eu gostaria que aquela obra tivesse a todo vapor e o município conseguisse cumprir a entrega daquelas obras com o valor que foi financiado e com a contrapartida comprometida pelo município. Eu voto no relatório do Edmilson e do Lauri. Obrigado, o vereador Celestino declinou aqui o seu voto, declarou o seu voto. Passo a palavra aqui para o vereador Guto Tavares. Senhor presidente, eu voto favorável no relatório assinado e feito pelos vereadores Lauri Rocha e pela Vossa Excelência, e registro também que, posteriormente a essa votação, esse relatório é encaminhado para o plenário, onde será feita a votação geral. E aí, nesse momento, a gente terá a oportunidade de se manifestar sobre o mérito, por que a gente está votando favorável nesse relatório que eu manifestei nesse momento. Registre-se o voto, vereador Guto Tavares. Vereador Danilo Gomes. Presidente, voto no relatório do vereador Lauri Rocha e de Vossa Excelência, vereador Edmilson. Obrigado. Vereador Lamé. Senhor presidente, eu voto pelo relatório do vereador Lauri Rocha. Registrado o voto. Vereador Gilvan Passos. Senhor presidente, também voto pelo relatório do vereador Lauri Rocha e do presidente Edmilson Souza. Vereador Lauri Rocha. Sigo o voto do relator Lauri Rocha e Edmilson. Declaro meu voto também favorável ao relatório que assinei junto com o vereador Lauri. Vereador Geleia, para o seu voto. Contrário ao relatório de Vossa Excelência junto com o vereador Lauri Rocha. O senhor vota contrário, mas votará a favor do seu relatório? Com certeza. Então já posso registrar o voto do senhor favorável? Com certeza. Ao seu relatório. Com certeza. Perfeito. Tivemos aqui uma votação onde obtivemos 10 votos ao relatório apresentado
pelo vereador Lauri, por este vereador, e um voto apresentado a um relatório divergente apresentado pelo vereador Geleia Protetor. Peço aqui que a assessoria técnica da casa suba já agora no sistema, primeiramente, o relatório assinado pelo vereador Lauri, por este vereador, para que tenha lá as assinaturas. Peço que os vereadores, vai subir agora, os vereadores já façam lá. Nós não terminamos ainda, tá? Vamos fazer isso e depois tem o encerramento. Assim que a assessoria tiver já... Ainda não subiu, tá, os técnicos aqui estão preparando. Fui informado aqui que já está disponível. Peço aos vereadores que entrem no sistema. O que está disponível é o relatório assinado pelo vereador Lauri, por este vereador. Depois vai subir o segundo relatório. Já subiu.
Bem, comunico aqui a todos os vereadores que nós já temos os 2 relatórios no sistema da Câmara. As assinaturas estão sendo feitas aqui, mas já temos também aqui registrado na ata a nossa reunião de hoje. Eu quero aqui agradecer a todos os servidores da Câmara Municipal que nos auxiliaram nesse trabalho da comissão. A comissão encerra os seus trabalhos hoje. O nosso prazo era dia 17 de junho, terça-feira próxima, mas optamos por marcar essa reunião para que não ficasse em cima da hora para os servidores da Câmara ter que correr atrás de relatório, subir, parecer, enfim. Então, por isso que nós optamos por terminar no dia de hoje, ao invés do dia 17, que seria o prazo final dado aí pelo nosso regimento, que é 90 dias. Então, agradecer a todos os funcionários, quero agradecer também a todos os vereadores que participaram dessa comissão, agradecer a seriedade com que cada um encarou esta comissão e esse trabalho, dizer que, repetir de novo, que o resultado desse trabalho, ele é encaminhado para o Tribunal de Contas do Estado, ele é encaminhado para o Ministério Público, e se houver outras ações ou outros desdobramentos, cabem a estes órgãos, e não mais a Câmara Municipal, que fez o seu papel de constituir uma comissão, chegar até o final dela, dentro do prazo, dando o direito de todos aqueles e aquelas que quisessem vir aqui falar na comissão. Todos tiveram chances, então não podemos colocar aqui, de maneira nenhuma, nenhuma possibilidade de cerceamento de defesa. Obrigado, boa noite a todos e a todas. Encerramos aqui essa comissão especial de inquérito e fiquem todos com Deus. Muito obrigado.